Quando você pensa na Roma antiga, provavelmente imagina banquetes luxuosos, uvas caindo na boca e festas que duram dias. Mas a verdade era bem diferente. E muito, mas muito mais sombria do que você imagina. Para a grande maioria dos romanos, a vida era uma luta diária pela sobrevivência, e a comida era a prova disso. Esqueça os filmes de Hollywood, vamos descobrir o que eles realmente comiam. A maioria das pessoas não comia carne todos os dias. Na verdade, para muitos, carne era um luxo raro, algo reservado para festivais ou ocasiões muito especiais. A imagem de uma família em volta de uma mesa farta simplesmente não existia para o cidadão comum. O alimento que sustentava o império, a base de tudo, era o pão. Mas não o pão fofinho e macio que você compra na padaria. O pão romano era outra história. Eles misturavam farinha de cevada, espelta, que são grãos bem mais duros, e às vezes, para render mais, adicionavam coisas como cinzas ou até serragem. A textura era pesada, densa, o sabor era duro, seco, e para o nosso paladar moderno, seria quase intragável. Era um alimento de subsistência, feito para encher o estômago, não para dar prazer. Mas se o pão já parece ruim, espere até ouvir sobre os condimentos. O que realmente chocaria você eram os molhos, e o mais famoso de todos, presente em quase todas as mesas, da mais pobre à mais rica, se chamava garum prepersei. Garum era um molho feito de peixe podre. Isso mesmo, eles pegavam vísceras, sangue e pedaços de peixe, salgavam e deixavam fermentar ao sol por semanas, às vezes meses. O resultado era um líquido escuro e brilhante, com um cheiro tão forte, mas tão forte, que as fábricas de garum precisavam ser construídas fora das cidades. Relatos dizem que o odor invadia bairros inteiros em dias quentes. Mesmo assim, eles eram viciados nisso. Colocavam garum em absolutamente tudo, no pão, nos legumes, nas carnes. Quando tinham ricos e pobres, consumiam essa iguaria bizarra. Historiadores acreditam que o sabor era intensamente salgado e umami, algo parecido com os molhos de peixe asiáticos de hoje, mas muito mais potente e bem podre. Agora, vamos falar sobre a bebida, o vinho. Os romanos eram famosos por seu amor ao vinho, mas aqui também tem um segredo. Eles nunca, jamais bebiam vinho puro. Beber vinho puro era considerado um ato de bárbaros. O costume era sempre diluí-lo com água, mas não parava por aí. Eles adoravam misturar de tudo no vinho. Mel para adoçar, ervas para dar sabor, e às vezes, coisas bem estranhas. Alguns adicionavam resina de pinho, o que dava um gosto parecido com o do vinho grego, reticina. Outros misturavam cinzas, pó de mármore e até água do mar para, segundo eles, melhorar o sabor e a conservação. O resultado seria para nós uma bebida turva, de sabor horrível, mas para eles era normal. Era o seu dia a dia. Eles brindavam, riam e bebiam essa mistura como se fosse a coisa mais natural do mundo. E os doces? Bom, doces como conhecemos, com açúcar refinado, simplesmente não existiam. O açúcar era um artigo de luxo extremo, usado mais como remédio do que como ingrediente. A principal forma de adoçar as coisas era com mel. Frutas secas, como figos e tâmaras, também eram sobremesas comuns. Era o máximo de doce que a maioria das pessoas podia esperar. Carne, como dissemos, era rara, geralmente consumida em festivais religiosos, depois que os animais eram sacrificados aos deuses. No resto do tempo, a dieta era baseada em legumes, como repolho e lentilhas, e muitos grãos. Comer em Roma era, para a maioria, uma questão de sobrevivência. Não era sobre sabor, prazer ou beleza. Era sobre conseguir calorias para passar mais um dia. A imagem de uma mesa romana típica não era de abundância, mas de simplicidade rústica, às vezes até de sujeira e escassez. Pão duro, peixe podre, vinho com água do mar. Pode parecer nojento, pode parecer sofrido, mas foi essa dieta, essa comida de sobrevivência, que alimentou os soldados, os trabalhadores e os cidadãos que construíram um dos maiores impérios que o mundo já viu. A história nem sempre é bonita, nem saborosa, mas é sempre fascinante. Se você gostou de descobrir a verdade sobre a Roma antiga, não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Obrigado por assistir.